e eles estarão com Cristo. Aí nós podemos entender que pode ser o Monte Sião quando Jesus vier para governar a terra, e nós podemos entender que esses aí serão aqueles que acompanharão a Cristo durante esse governo, estarão ali mais próximos com Cristo nesse governo, como se fosse um pequeno exército, né, durante esse governo de Cristo sobre a terra. É claro que a igreja estará com Cristo, a igreja glorificada, não mais num corpo físico, mas num corpo espiritual. Mas cremos que esses 144 mil aí, devido à sua inteira disposição de servir a Deus, de se consagrar a Deus, serão pessoas especiais nesse governo de Cristo sobre a terra. Parte 4 aí é a proclamação das duas testemunhas. Tópico 1, a identidade das duas testemunhas. Tópico 2, a morte das duas testemunhas. Tópico 3, a ressurreição das duas testemunhas. Então, se bastou Moisés para perturbar o Egito e Elias para conturbar o reino apóstata de Israel, o que não farão dois profetas semelhantes a eles, atuando conjuntamente? É o que se dará durante o governo do anticristo. Então, veja bem, se Moisés, na época dele, ali, perturbou o Egito, causou transtornos, tantas pragas que vieram sobre o Egito, coisas terríveis, e até a morte do filho, né, do primeiro filho de cada casa, do animal primeiro de cada casa, foi coisa terrível que aconteceu. Foi uma transformação no Egito, foi lamento por toda parte, coisas terríveis aconteceram. Depois Elias, na sua época, que fazia fogo descer do céu, tantos que morreram, e sinais terríveis, veio a seca sobre Israel. Então todos sabiam que era Elias, todos tinham conhecimento do poder de Deus operante através de Elias, e ele conturbou, atrapalhou, bagunçou o governo de Acabe, de Jezabel. Imagine essas duas testemunhas que vão fazer coisas superiores ainda durante essa grande tribulação. Vão perturbar realmente toda a nação, todo o governo do anticristo será atingido por essas duas testemunhas. E eles ficarão aí enfurecidos contra essas duas testemunhas, até que vão conseguir matá-las, mas elas vão ressuscitar. Vamos ver então o tópico 1 aí, da parte 4, diz a identidade das duas testemunhas. Quem serão as duas testemunhas do Apocalipse? Moisés e Elias? A Bíblia não diz, por isso não quero especular sobre as suas identidades. Aprendi que não precisa ter voz quando a palavra de Deus se cala. São eles as duas oliveiras e os dois castiçais que se encontram diante de Deus. Apocalipse 11:4. Os dois profetas agitarão o reino do anticristo, desmascarando-o como emissário de Satanás e proclamando sobre toda a terra os juízos divinos. O seu ministério durará 1260 dias. Apocalipse 11, de 1 a 3. Eles têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Apocalipse 11, 6. Então não podemos afirmar a identidade das duas testemunhas, como dissemos anteriormente. Alguns acreditam ser Enoque e Elias, outros acreditam ser Moisés e Elias, outros acreditam ser dois grupos de pessoas, que podem até ser aí, judeus e gentios. Então ninguém pode afirmar nada. No meu parecer, então eu posso acreditar que seja aí Moisés e Elias, devido aos sinais que serão feitos através deles, que são muito semelhantes ao que acontecia no ministério de Elias, né, e o que acontecia no ministério de Moisés. Os sinais são parecidos. E também devido ao Monte da Transfiguração, onde Moisés e Elias apareceram junto com Jesus, indicando um futuro, né? Então, podemos acreditar assim, ou cada um pode aí ver o que lhe preenche mais e acreditar. Um dia, quando estivermos lá no céu, nós vamos saber. Nós estaremos lá em cima, no tribunal de Cristo, enquanto aqui estiver acontecendo a grande tribulação, e nós vamos saber quem serão as duas testemunhas. O certo é que eles vão desmascarar o anticristo, vão dizer quem é ele para todo mundo,
e vão fazer grandes sinais, prodígios, maravilhas sobre a terra e serão responsáveis por uma bagunça tremenda no reino do anticristo. Tópico 2, a morte das duas testemunhas. Terminado seu ministério de 42 meses, a besta os matará e expor-lhes-á os corpos na praça da cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, Apocalipse 11:8. E todos se alegrarão com a sua morte. Então veja bem, durante 3 anos e meio estarão aí essas duas testemunhas. No final dos 3 anos e meio, eles então serão mortos e colocados seus corpos lá na praça em Jerusalém, que é denominada aí em Apocalipse por Egito, por Sodoma. Então a Bíblia diz que todos se alegrarão. Então as pessoas seguidoras do anticristo, todos ficarão alegres. Morreu, nós quase fomos enganados por essas pessoas que nos diziam que o nosso líder não é de Deus, não é Deus, né? E quase que nos enganou. Mas aí estão mortos, acabou. O que adiantou? Então agora vem aí o tópico 3, falando sobre a ressurreição dessas duas testemunhas. Então depois de 3 dias e meio, Deus enviar-lhes-á o Espírito de vida, pondo-os de pé à vista de todos. Em seguida serão levados para o céu. Logo após o seu arrebatamento, a cidade será abalada por um grande terremoto. Apocalipse 11, de 11 a 13. Então essas duas testemunhas ficarão aí na praça, lá caídos seus corpos, durante 3 dias e meio. Então todos estarão comemorando. De repente, no final dos 3 dias e meio, Deus lhes dá o Espírito de vida e eles levantam-se e são arrebatados, levados ao céu. Então as pessoas ficarão assustadas, tremendamente assustadas, porque estavam comemorando, já tinham como certo que o seu líder era realmente Deus. Então, veja bem que importância tem essas duas testemunhas. Porque aqueles que virem agora elas ressuscitadas, poderão de repente acreditar, olha, aquilo que eles estavam ensinando é verdade. Olha, ressuscitaram. E eles falaram que esse que está aí é o anticristo, não é o Cristo verdadeiro. Então será um grande testemunho diante de todos os povos. Deus quer de todas maneiras salvar essas pessoas. E ele ainda vai mandar o anjo proclamar aí a última oportunidade. Então veja como Deus ama o ser humano. Ele faz de tudo para salvá-los. E ainda como sinal ainda que é de Deus, ainda vai acontecer um grande terremoto aí, após o arrebatamento dessas duas testemunhas. Deus mostrando quem é que manda, mostrando que eles estão sendo enganados realmente. Depois nós temos na parte 5 a proclamação do anjo. Tópico 1, o anjo evangelista. Tópico 2, o evangelho eterno. Tópico 3, a mensagem de arrependimento. Então agora entra em cena um anjo solitário que proclama o evangelho eterno. Apocalipse 14, 6. Toda a terra o ouve. Sua mensagem é de arrependimento. Então é a última oportunidade para o ser humano que está na terra participar da primeira ressurreição. É a última oportunidade que Deus está dando para que eles possam entrar para o reino de Cristo na terra, aqueles que estão ali. Porque logo após essa última pregação, Jesus virá então, porque os exércitos do inimigo se reunirão, tomarão Jerusalém, estarão espremendo ali o restinho dos judeus para os matarem. E aqueles que apoiam Israel também estarão sendo perseguidos agora, estarão numa grande batalha contra o anticristo. Então, está na hora de todos morrerem. Aí Jesus vai descer, os judeus vão clamar, vão se lembrar do seu Messias e vão clamar a ele. E ele vem descendo devagarinho, pisa o Monte das Oliveiras, que vai se fender, e ali todos que estarão quase morrendo, perseguidos, vão fugir por aquele grande vale que se abrirá ali. Então veja bem que é a última oportunidade para eles se converterem. Então, tópico 1, o anjo evangelista. Os anjos são criaturas divinas cuja função é adorar a Deus e zelar pelos que hão de herdar a vida eterna. Isaías 6, de 1 a 3 e Hebreus 1, 14. No Apocalipse, são encarregados de ministrar os juízos divinos.
Então veja bem, se nós olharmos para a palavra de Deus, diz que os anjos atentaram para a pregação do Evangelho. Eles queriam pregar para nós também. Mas não foi permitido a eles, porque a mensagem deles é uma mensagem de juízo. E não apenas uma mensagem de amor, de misericórdia, como nós pregamos hoje o Evangelho. Deus é amor, Deus é cheio de misericórdia. Deus quer que você se arrependa, aceita Jesus, seja salvo. Agora o anjo, se viesse pregar para nós e alguém falasse assim, não quero, ele matava, pegava a espada e cortava no meio. Eu estou vindo do céu para pregar para você, você não aceita? Então Deus envia homens para pregar aos homens. Homens que ele coloca o seu amor dentro deles, para levar o Evangelho às outras pessoas, para que eles se convertam. Porque os homens entendem os homens, vivem as mesmas coisas que eles vivem. São fracos como os outros homens, são pecadores como os outros homens pecam. Eles se arrependeram dos seus pecados, estão lutando para não pecar mais. E entendem aqueles que estão vivendo o pecado e podem ajudá-los a sair desse pecado. Agora, nesse período aqui, já é um anjo mesmo que vem pregar e ele vem trazendo a mensagem de juízo sobre aqueles que não se voltarem agora para Deus. É a última oportunidade. O Evangelho Eterno. O que é o Evangelho Eterno? É o Evangelho que pregamos, que às vezes é chamado de Evangelho do Reino. Mateus 24,14. É o Evangelho que vem sendo proclamado desde o Gênesis. Sim, é o Evangelho que um dia Abraão ouviu do próprio Deus. Gálatas 3,8. Será este também o Evangelho a ser anunciado por ocasião do governo do Anticristo. Então, veja bem, o Evangelho é o mesmo, a proclamação do Evangelho é sempre a mesma. Boa notícia de salvação para aqueles que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador. Sempre o Evangelho é baseado em Cristo. A chave aí do Evangelho é Cristo. Sempre deve ser pregado Cristo. Não pode ser colocado outro no lugar de Jesus Cristo. Ninguém. Ninguém pode ser colocado no lugar dele, nem semelhante a ele. Nem ser colocado como igual a ele. De jeito nenhum. Então esse é o Evangelho legítimo. Agora a maneira de pregar muda. Agora aqui a maneira de pregar é, já passou, olha, Jesus já veio, não existe pregação mais do que Jesus já vai vir como Messias. Acabou essa parte, já passou. Não existe mais a pregação, aquela que Jesus e João Batista pregava, do reino que Jesus queria implantar na época que veio. Seu reino sobre a terra, sobre os judeus. Então não existe mais, já passou essa época. Agora, também não existe mais a pregação de Jesus está vindo, está voltando para buscar a igreja, arrebatar a igreja. Também não existe mais, já passou essa época. Agora, a pregação é ou você aceita ou será destruído. Ou você aceita ou está fora do reino que Jesus vai instaurar agora. Não tem mais tempo, é agora. Tá? É a última hora ali. Para participar do reinado de Cristo durante 1000 anos sobre a terra. E agora o Evangelho é eterno, por quê? No milênio, a pessoa vai passar aí 1000 anos, né? Satanás estará preso, não tem negócio de morrer, não tem negócio de doença, de sofrimento, é o governo de Cristo, do próprio Cristo, tudo é paz, tranquilidade, tudo bom. No final é que vai dar a oportunidade às pessoas ainda de tomarem a decisão. A decisão é eterna agora, não existe mais. Eu vou deixar para depois. Não, acabou, a decisão é eterna. Ou inferno, lago de fogo e enxofre, junto com Satanás, anticristo, falso profeta, ou eternamente com Deus. Acabou, não tem mais oportunidade de mais nada. Acabou tudo. Inclusive a terra. Então é a última oportunidade. É eterno agora o Evangelho. É uma decisão agora que vai influenciar diretamente na eternidade da pessoa. Porque ele não vai poder mais ter oportunidade depois. Acabou. É o último Evangelho agora a ser pregado. É o mesmo Evangelho, coloca Cristo como centro, mas agora é a última oportunidade para que as pessoas se arrependam e tomem partido. Tópico 3, a mensagem de arrependimento. Não obstante a igreja ter sido arrebatada, Deus, em seu inexplicável amor, continuará a estender a sua graça a um mundo perverso e impenitente. Através de seu anjo, insta a todos ao arrependimento. Temei a Deus e dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo.
e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Mesmo na pior apostasia da humanidade, Deus insistirá com os filhos de Adão, buscando levá-los ao arrependimento.